Uma pesquisa científica, capítulo 5. Luzes noturnas. Elas, as luzes, apareceram sob as nuvens. Sua tonalidade era vermelho bastante vível. À medida que se aproximavam do navio, davam a impressão de ascender, passando através das brechas entre as nuvens. Após terem ultrapassado as nuvens, pareciam estar se afastando diretamente da Terra. A maior parte delas parecia ter uma área de 6 sóis, aproximadamente. Tinha a forma de um ovo, com a parte mais larga adiante. A segunda devia ser umas 2 vezes maior do que o Sol, e a terceira mais ou menos do mesmo tamanho do Sol. A sua aproximação da superfície e o subsequente voo afastando-se da superfície foram qualquer coisa de impressionante. Uma coisa é certa, elas ficaram abaixo das nuvens e ascenderam ao invés de prosseguirem no seu curso rumo ao sudoeste. As luzes puderam ser vistas durante mais de 2 minutos e foram cuidadosamente observadas por 3 pessoas cujos relatos e detalhes são idênticos. Extraído do número de março de 1904 da Weather Review, reportagem enviada do navio SS Supply no mar. Começamos com os acontecimentos mais frequentemente relatados e menos estranhos, as luzes noturnas, luzes no céu noturno. Representam elas a maioria dos relatórios que eu, na qualidade de astrônomo, fui solicitado a explicar a partir de 1948, como se fossem objetos ou acontecimentos astronômicos, sempre que isso fosse possível. Devemos deixar bem claro que os relatórios iniciais sobre uma luz no céu noturno possuem uma baixa percentagem de sobrevivência. Um investigador experimentado reconhece prontamente na maioria deles o que realmente são: meteoros brilhantes, luzes do aparelho de aterrissagem de um avião, balões, planetas e estrelas piscando vivamente, luzes de busca, luzes de anúncios em aviões, missões de reabastecimento de gasolina, etc. Quando alguém percebe como o público em geral desconhece esses tipos de luzes presentes no céu à noite, passa a entender o porquê do aparecimento de tantos relatórios sobre OVNIs. É lógico que casos tão triviais não satisfazem a definição de OVNI apresentada neste livro. Da mesma forma, quando um OVNI fica definido, como aconteceu no caso do relatório Condon, como alguma visão que intriga o observador e não como acontece aqui, um relatório que permanece inexplicado tecnicamente por pessoas especializadas, capazes de explicá-lo em termos comuns. Pode-se reconhecer a razão da natureza basicamente insatisfatória da investigação procedida. No que diz respeito à categoria das luzes noturnas especialmente, somente deveríamos admitir para fins de pesquisa aqueles casos relatados por 2 ou mais pessoas estáveis, do qual o comportamento relatado sobre a luz, a sua configuração e trajetória total sejam de tal ordem que se possa excluir com grande margem de segurança a explicação de que se tratava de uma simples interpretação errônea de objetos naturais. Após termos feito uma declaração tão crítica, afastar tais tipos de casos altamente selecionados como se não tivessem mérito ou uma significação em potencial para a física ou para a ciência do comportamento é, na melhor das hipóteses, arrogante e irresponsável. Os relatores. Como o observador que relata o acontecimento OVNI é essencial para qualquer estudo a respeito dos OVNIs, vamos examinar, antes de mais nada, os 41 relatores ligados aos casos que selecionei para traçarmos as principais características desta categoria. Sugiro que eles podem e deveriam ser levados a sério pelos cientistas, devido às qualificações evidentes de suas condições de testemunhas competentes. A quantidade média de relatores nos casos selecionados envolvendo as luzes noturnas foi de 3,5. O número médio era 3. Entre os 37 relatores adultos, notamos uma ampla variedade de ocupações e competência técnica, que vão desde o açougueiro e 3 donas de casa até um oficial em telecomunicações da Real Força Aérea Canadense, um oficial de segurança da Marinha Americana e um chefe de laboratório MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mas a maioria dos observadores à época dos avistamentos estava ocupando posições de responsabilidade. Pilotos, 4. Operadores de controle aéreo, 8. Funcionários da polícia e da segurança, 5, etc. Posições em que ficaríamos desconcertados em encontrar pessoas que sejam mentalmente instáveis ou dadas a julgamentos tolos ou fraudes. Em todos os casos, o relator observou o fato acompanhado pelo menos por um outro adulto responsável. Conforme já tivemos oportunidade de observar, frequentemente as reações imediatas dos relatores, usando suas próprias palavras, podem ser bastante esclarecedoras. Na primeira categoria, luzes noturnas, podemos iniciar com as reações do diretor adjunto do laboratório do Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Consulte apêndice 1 NL1.
Quando ele viu seu filho de 11 anos aparecer correndo dentro de casa dizendo "há um disco voador lá fora", ele e o resto da família saíram para ver. Durante a nossa entrevista, o pai contou: "Ao sair de casa, apanhei uns binóculos pequenos, 4x30, a fim de observar o objeto. Não acreditava realmente que fosse ver alguma coisa. Nesse ínterim, meu filho de 15 anos voltou para dentro de casa e pegou os binóculos 6x30 da Bausch Lomb. Nós dois observamos o objeto. Minha primeira impressão foi: será uma estrela extremamente cintilante? Mas este pensamento foi afastado quase que imediatamente. A segunda ideia que me passou pela cabeça, pois buscava uma explicação lógica, foi que talvez se tratasse da luz do trem de aterrissagem de um avião. Esta teoria foi prontamente abandonada devido à estranha trajetória da luz, localizada pelo observador por entre os galhos nus de uma árvore. Estavam no meio do inverno. No dia seguinte, pedi ao meu garoto mais velho para descrever as observações que fizera, e elas eram totalmente iguais às minhas. Para ser sincero, não sei como poderia chamar aquilo de um aparelho aéreo. Contava com um avião e um helicóptero para estabelecer uma comparação. Estes tinham passado por ali durante os 20 minutos que duraram a nossa observação. Bem, minha mulher disse que talvez fosse um satélite. Respondi-lhe: como seria possível um satélite deslocar-se da mesma maneira que o objeto? No conjunto dos casos de luzes noturnas relatados neste capítulo aparecem 8 operadores de torres de aeroportos. Um comentário como o que citaremos a seguir, apoiado por mais outros 4 testemunhas, merece a nossa atenção. Trabalho nesta torre há 27 anos e nunca vi uma coisa assim antes. Foi a manobra violenta e a aparente colaboração entre os 2 objetos brilhantes que tornaram a visão significativa. A testemunha de uma outra aparição de OVNI, que também é um operador de torre de aeroporto, disse: durante os últimos 4 anos venho ocupando o cargo de supervisor do controle de tráfego aéreo. Estou habituado a desvios e ao cruzar dos satélites. Procurei imaginar o que tinha visto e explicá-lo a mim mesmo. Se o observador não tinha capacidade para explicar o que vira, muito menos a Força Aérea. Um comentário oficial citava: tendo em vista a experiência e a credibilidade dos observadores, operadores de controle aéreo, conclui-se que um fenômeno de alguma espécie foi observado, mas não se pode determinar a sua causa lógica. Para mudar o ritmo e a ocupação a respeito das reações imediatas diante de uma experiência de avistamento OVNI, eis aqui o comentário de uma jovem, porém madura, negociante de antiguidades. Enquanto eu não parava de dizer: o que será isto? Ele, seu marido, não parava de repetir: ai meu Deus. Contamos com o seguinte relatório, escrito de uma forma mais leve. Certa noite, em 1966, estava envolvido na nobre tradição americana de ficar estacionado com uma garota. O que me chamou a atenção, e naquele momento era preciso muita coisa para me distrair, foi o modo como aquela coisa, uma luz noturna forte, deslocava-se. O objeto era silencioso e, para não parecer fora de moda, cintilava. Era bem mais brilhante do que qualquer outra estrela no céu. Então, enquanto ele se deslocava lentamente rumo ao norte, imaginei que fosse um balão meteorológico refletindo a luz do sol. Contudo, os balões não ficam imóveis, mudam de direção e dão marcha ré, por assim dizer. Bem, finalmente chamei a atenção da garota a fim de me certificar de que não se tratava de uma ilusão. Ela ouviu sem maiores dificuldades e ficou apavorada. Ficamos observando aquilo juntos enquanto a coisa fazia uma porção de loucuras. Finalmente, após passar 5 minutos girando por ali, partiu para outras plagas. Bem distante, ao sul, ele deslocou-se até sair do nosso campo de visão rumo ao norte em cerca de 5 segundos. Cronometrei-o, sei disso. Não espero que acreditem em mim, mas aconteceu. Seria quase que impossível encher literalmente um livro com tão espontâneas reações de observadores maduros à época de suas experiências, mas quase não adiantaria ao nosso objetivo, exceto no que diz respeito à amplificação. Portanto, só examinaremos mais uma reação com relação a um OVNI incluído nesta categoria. Antes de mais nada, permita-me fornecer-lhe algumas informações sobre mim mesmo para que possa ver que sou um observador razoavelmente qualificado. Estou com 44 anos, fiz parte da Força Aérea Canadense por mais de 25 anos, primeiro como um tripulante durante a Segunda Guerra Mundial. No decorrer dos últimos 20 anos, tenho trabalhado no campo das telecomunicações. Passei mais da metade deste tempo servindo em bases aéreas e tive a oportunidade de ver a maioria dos aviões, tanto os militares quanto os comerciais. Devo acrescentar que anteriormente nunca acreditei no OVNI, mas este é tão inexplicável segundo nossos padrões atuais que me deixa matutando. Nenhum dos peritos em voo também encontraram uma explicação para ele. Os relatórios.
Voltando ao que foi relatado por essas pessoas amadurecidas, vamos iniciar com o relatório a mim transmitido pelo Dr. David Laser, mas não redigido por ele, do Observatório da Universidade de Harvard. Na sua carta explicativa, o Dr. Laser declara: temos aqui um relato feito por 8 testemunhas fidedignas, 8 observadores, sobre luzes misteriosas que se deslocavam e foram vistas por um vizinho meu, membro da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, e diversos membros da sua família. O doutor declarava na sua carta: o objeto chamou minha atenção porque a luz não podia ser de um avião. De nossa casa vemos com frequência os aviões com as luzes do trem de aterrissagem acesas quando estão se aproximando do aeroporto Logan. Contudo, quando vejo as luzes de aterrissagem, posso enxergar geralmente as luzes vermelhas e verdes das alas também. No caso a que me refiro, não consegui ver nenhuma luz. Também não escutava nenhum barulho enquanto tinha a impressão de que o objeto se aproximava. A noite estava excepcionalmente clara, fria e silenciosa. Quando me pareceu que o objeto estava no seu ponto mais próximo, creio que de meio a 1 minuto depois que apareceu pela primeira vez, surgiu uma segunda luz praticamente no mesmo curso da anterior, e minha curiosidade aumentou ainda mais quando surgiu uma terceira luz, cerca de meio minuto mais tarde. Entrei imediatamente para pegar os binóculos. Ao voltar para fora, notei que as 3 luzes ainda estavam visíveis. As 2 primeiras estavam paradas a cerca de 15 a 25 graus acima da linha do horizonte, bastante próximas uma da outra e imóveis. A terceira ainda se deslocava. Com os binóculos não se podia ver nenhuma luz vermelha, verde ou qualquer outra normalmente usada em voo. A esta altura, apareceram as luzes. Creio que a intervalos de meio minuto, uma série delas, num total de 6 ou 7. Não sou um observador experimentado e no início também não procurava me certificar do que estaria realmente acontecendo. Diversas das luzes iniciais ficaram completamente imóveis, enquanto que as outras movimentavam-se sobre a linha do horizonte. Finalmente, 2 ou talvez 3 delas, mantendo a imobilidade, deram-me a impressão de estarem deixando cair luzes menores que cintilavam ou reluziam. Enquanto isso acontecia, tive a impressão de que as luzes imóveis diminuíam de intensidade e extinguiam-se. Este relator afirma não ser um observador experimentado. Quem nos dera que a média dos relatórios sobre OVNIs fosse tão coerente e detalhada como este enviado por um observador sem experiência. Ele prossegue: uma das coisas mais impressionantes a respeito dessas luzes era a sua coloração. Era um tom de laranja e, portanto, diferente de qualquer outro que eu tivesse visto num avião. Não era um laranja forte ou violento, mas simplesmente laranja demais para que pudesse ser uma luz normal de trem de aterrissagem. Enquanto as luzes estavam visíveis, diversos aviões passaram a uma distância audível, mas seu barulho ia morrendo e as luzes continuavam sem emitir nenhum ruído que pudéssemos detectar. Não podíamos, evidentemente, calcular a sua velocidade, pois não tínhamos e nem podíamos calcular a que distância se encontravam. Comparada com uma velocidade angular, elas deslocavam-se entre as mesmas velocidades médias dos satélites e um jato ao se aproximar de um aeroporto, já com as luzes de aterrissagem acesas como estamos acostumados a ver. As luzes eram tão brilhantes quanto Vênus no seu momento mais brilhante. Ou seja, luzes muito brilhantes, mas tenho certeza que não projetavam a mínima claridade sobre o solo. As conversas que tivemos com alguns amigos posteriormente sempre pareciam resultar em 2 questões. Primeiro, as luzes que se movimentavam do sul para o nordeste se mantiveram sempre firmes. Não piscavam, não bruxuleavam, eram tão paradas quanto a claridade de Vênus ou a luz de aterrissagem de um avião. Não pude distinguir nenhum formato, forma ou qualquer outra coisa presa a estas luzes. As luzes que pareciam ser destacadas ou desprendidas do objeto pareciam cintilar à medida que caíam. Ao ouvir novamente este relato, parece-me que a ordem dos acontecimentos não está totalmente clara. Estivera na casa de vizinhos no outro lado da rua e estavam voltando a pé à nossa quando notei a primeira luz. Minha mulher ainda continuava na casa deles. Já tinham aparecido 3 ou 4 das luzes e já estava com meus binóculos quando minha irmã, seus filhos e meus pais voltaram da igreja. Embora 3 dos objetos ainda estivessem no céu, ainda me sentia por demais cético para acreditar que pudesse ser qualquer coisa de extraordinário, embora eu estivesse muito curioso. Senti-me um tanto tolo quando, ao chamar a atenção do grupo que acabava de chegar para aquelas luzes, todos trataram a coisa como se fosse uma brincadeira, uma reação comum. Todos observamos com os binóculos que fomos passando de um a outro e chegamos à conclusão que nada de muito diferente podia ser notado com ou sem eles. Entrei na casa para chamar o Dr. David Laser, que é um vizinho. Como não obtivesse resposta, tornei a sair.
Eles continuavam observando as luzes e as contas estavam meio confusas. Pensamos que deve ter aparecido um total de 6 ou 7. Todo este episódio deve ter durado uns 20 minutos, talvez, antes que a última luz desaparecesse. As luzes que tinham deixado cair as outras luzes menores estavam, ao que me parece, estacionárias. Não se moviam perpendicularmente à nossa linha visual. Era fácil mantê-las centralizadas com os binóculos apoiados numa árvore e sua iluminação era tão fina que tinha plena certeza de que não estavam desaparecendo à distância dentro do nosso campo visual. Um ano mais tarde, enviei uma carta ao observador. Em resposta às minhas perguntas, escreveu ele. Responderia que sim, o acontecimento continua me parecendo tão estranho quanto à época em que o observei. Minha explicação, que reconheço insatisfatória, era que as luzes estavam presas a algum tipo de invenção que não devia ser do conhecimento do público. Confesso que sou aberto, mas fundamentalmente cético, a respeito de objetos e visitantes extraterrestres. Envio-lhe uma cópia carbono de uma carta de Donald Menzer, astrônomo em Harvard, para quem David Laser também enviou uma cópia do meu relato. Confesso não lhe ter respondido à nota que ele me enviou porque, além de achar que ele tratara todo o assunto na berlinda, não tinha, evidentemente, lido o relatório com o mínimo cuidado. Diria que a sua explicação final, estrelas brilhantes principalmente conjugada a uma ou duas luzes de aterrissagem de um avião e possivelmente a um satélite, está fora de questão, de vez que ao tentar aplicar a combinação dos objetos por eles sugeridos a 6 ou 7 objetos que se comportavam essencialmente de modo igual, cheguei à conclusão que ele simplesmente dera muitas largas à imaginação. A reação do livro azul foi parecida e negativa. Quando propus que fosse feito um inquérito dos canais da inteligência militar para sabermos se realmente haviam sido realizados exercícios sigilosos naquela gélida noite invernal, minha sugestão só encontrou uma total falta de entusiasmo. E o assunto ficou como estava, pois um consultor não possui autoridade. O avistamento acima descrito é, sem dúvida, um dos menos singulares. Possivelmente tem uma explicação normal. Apresentei-o com alguns detalhes porque, primeiro, exemplifica de forma excelente as atitudes de alguns cientistas e do livro azul, e, segundo, porque também refuta a ideia de que apenas as pessoas com um status duvidoso é que relatam ou se referem aos OVNIs. Ora, se nenhum dos avistamentos envolvesse um tipo extraordinário de demonstrações de velocidade, manobras ou outros indícios de um sistema de propulsão desconhecido, poderíamos perfeitamente bem não termos um problema. Há casos com mais elevados graus de estranheza e, consequentemente, a visão acima citada é julgada como um OVNI porque se enquadra na definição de um OVNI. No aparecimento das luzes e suas trajetórias permaneceram não identificadas por pessoas consideradas perfeitamente capacitadas a identificá-los se realmente fossem identificáveis como uma ocorrência normal. Contamos com um exemplo que se segue entre os 12 outros, aproximadamente, que estão em debate na presente categoria. Este foi relatado por um dos 2 observadores envolvidos, um aluno de pós-graduação em engenharia do MIT. Neste momento, a Ursa Maior estava quase no zênite. De repente, dei-me conta que 2 das estrelas estavam se deslocando, num círculo com um centro em comum, enquanto mantinham posição em extremidades opostas do diâmetro, muito parecidas com 2 bolinhas pintadas nas bordas opostas de um disco girando sobre um prato de uma vitrola. Elas faziam um movimento de rotação com cerca de 30 rpm, seguindo a direção oposta dos ponteiros de um relógio e numa velocidade muito constante. As estrelas giratórias estavam separadas por uma distância aproximadamente igual a cerca de 1,5 lua de diâmetro. Os objetos eram menos luminosos do que Arcturus e ligeiramente menos luminosos do que Alfa, Beta e Gama da Ursa Maior. Repentinamente pararam de se mover e isto fez com que ficassem numa direção norte-sul. Permaneceram imóveis, totalmente parados, começaram a se afastar um do outro. O que se deslocava para sul parou abruptamente. A estrela que tinha começado a se mover rumo ao norte prosseguiu no seu curso. Desta feita, a sua velocidade era constante e mais lenta do que a maioria dos meteoros, porém mais rápida do que a de um avião comum. Um caso foi relatado para o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica da Universidade do Colorado. Não para o Comitê Condon, a conselho de 2 professores do MIT, um dos quais era o conselheiro do relator graduado. Também foi comunicado ao Observatório da Faculdade de Harvard, porém nenhum dos 2 deu prosseguimento ao assunto. O avistamento ocorreu em maio de 1970, após algum tempo de ter o Comitê Condon concluído que não havia razões para um maior aprofundamento do estudo dos OVNIs.
Podemos usar facilmente os excertos parafraseados tirados de uma entrevista gravada com dois policiais que comunicaram uma luz noturna à época em que o Comitê Condon dava início ao seu trabalho. O caso simplesmente não foi estudado pelo comitê. Os policiais observaram um objeto grande, brilhante e branco localizado a 50 graus acima da linha do horizonte e, ao que parecia, situado entre duas grandes cidades próximas, conforme confirmação dada por repórteres de rádio destas e de outras localidades, que realizaram uma triangulação incipiente. O objeto ficou imóvel durante 15 minutos, mais ou menos, se apagando quando os policiais dirigiram os focos dos holofotes na sua direção. Disseram eles que o objeto tinha o tamanho de $1 de prata mantido à distância de um braço. Asterisco. Isto é inegavelmente um exagero. Fato muito comum nos relatórios sobre OVNIs. As pessoas não se dão conta do quanto é grande um ângulo projetado por $1 de prata sobre o céu quando mantido à distância de um braço. Ninguém se dá conta que, por exemplo, um comprimido de aspirina mantido à distância de um braço cobriria virtualmente a Lua. Pouco depois, um objeto menor, uma luz, disparou na sua direção vindo do noroeste, aproximou-se do objeto luminoso e parou. Em seguida, uma outra luz partiu do sudeste e também parou junto à luz maior. Depois, a luz maior efetuou uma trajetória quadrada, enviando ocasionais feixes de luz azulada na direção do solo. Passados cerca de 30 minutos realizando essas manobras, as luzes menores deslocaram-se em alta velocidade rumo ao local de onde tinham partido, levando cerca de 5 segundos para desaparecer. Não foram ouvidos ruídos de nenhuma espécie. Infelizmente, o investigador não obteve um relato completo como poderia ter conseguido, e somente muito tempo após o acontecido é que tive a oportunidade de debater o caso com ele. Mas aqui, assim como em outras oportunidades, vamos diretamente à pergunta que faria a si mesmo qualquer investigador sério. Como se originou um relatório deste tipo? Ou será que os policiais ficaram por mais de 1 hora fora do seu juízo e estavam relatando pura fantasia? E os operadores de rádio da polícia nas cidades próximas tinham sido dominados pela histeria e estavam incapacitados de separar a realidade da fantasia ao se comunicarem com os colegas? Ou será que esses policiais viram realmente alguma coisa extraordinária? Os policiais não eram tão coerentes nem instruídos quanto o médico que relatou as estranhas luzes vistas na periferia de Boston, nem como o estudante do curso pós-graduação do MIT e sua mulher, que relataram as luzes parecidas com estrelas rodopiando, mas a entrevista gravada indica que eles também se sentiam intrigados. Se devêssemos concluir que a primeira hipótese, que os policiais ficaram temporariamente alucinados, é correta, teríamos que requerer uma revisão no sistema usado para a seleção de nossos policiais, tendo em vista os muitos relatórios estranhos recebidos da parte de policiais em toda a nação e em outras também. Realmente haveríamos de nos ver em palpos de aranha se policiais tão desorientados e nada objetivos tivessem que testemunhar contra algum de nós em tribunal. Como poderíamos confiar no seu testemunho? Será possível que os pilotos também sejam afetados por uma perda de razão? Contamos com o relatório que se segue, classificado na categoria de luzes noturnas, como um exemplo de um dos muitos casos arquivados. Este caso foi classificado pelo livro azul como não identificado. Vimos surgir à nossa frente, a 500 pés abaixo do avião, num curso de colisão, um clarão luminoso, de tonalidade branco avermelhado, grande, esfumaçado e com brilho intenso. Ele manteve a altitude, mas fez uma volta para a direita quando o comandante do avião realizou uma manobra de fuga, o relato de um major, um tenente e 2 membros da tripulação da Força Aérea. As investigações realizadas até a presente data não nos oferecem causas possíveis. Encontramos esta passagem interessante no relatório oficial feito por um capitão da Eastern Airlines, baseado em Atlanta e datado de 28 de fevereiro de 1968, a nós remetido por um diretor de voo daquela companhia aérea. Apanhei o microfone e perguntei: quem está na nossa posição 11:30? O centro respondeu que o avião com quem se comunicava encontrava-se a 15 milhas de distância. Repliquei: ora, esse cara não está a 15 milhas de distância. Assim falando, preparei-me para realizar uma manobra de fuga. O centro comunicou-me que ainda não viam o foco, ao que respondi: ora, vamos, ele está indo bem ao nosso lado, na nossa posição 9 horas. Devemos observar que enquanto estes nada mais são além de 2 simples exemplos de uma quantidade bem grande de relatos de pilotos, estes não gostam de fazer comunicados deste tipo a menos que tenham instruções militares para assim agirem.
Voltando agora aos operadores de torre de aeroportos, cujo julgamento nós, cidadãos, aceitamos diversas vezes por dia devido à sua capacidade em reconhecer um avião aproximando-se para aterrissar e distinguir entre uma luz de aterrissagem, Vênus ou algum aparelho desconhecido, 3 dos 8 operadores de torre, incluídos na lista de relatores de casos selecionados de luzes noturnas, confirmaram a declaração de um deles. No momento, só havia 3 operadores na torre. 2 objetos, num céu azul escuro de meia luz com a lua visível, mas as estrelas ainda não, eram apenas pontos brilhantes de luz branca e poderiam ser interpretados como satélites não fossem as manobras repentinas, a mudança de direção e a velocidade com que desapareceram. Um rumava para o norte no ângulo de 45 graus acima da linha do horizonte, o outro para o sul a cerca de 30 graus. A luz do sul realizou uma volta de 180 graus repentina, elevou-se e juntou-se ao outro objeto, ficaram pairando como se aquilo fosse uma formação e em seguida partiram para o nordeste. Meu interlocutor, um operador de torre com 27 anos de experiência, estava suficientemente impressionado para fazer uma ligação interurbana a fim de me relatar o ocorrido. Tinha ele 4 testemunhas. 2 delas contaram-me durante uma entrevista pessoal quando da minha estada em North Dakota, na cena do avistamento, que tinham entrado em contato com o radar de Great Falls e que lhes tinha sido confirmado por telefone a presença de um alvo errático na tela. Esta declaração foi oficialmente desmentida no dia seguinte, acrescentando-se, portanto, à imensa quantidade de negativas feitas mais ou menos um dia depois de se ter tido uma confirmação através do radar pela Força Aérea ou a Administração da Aviação Federal. Outro bom exemplo na categoria das luzes noturnas é o caso MIT, devido às inegáveis qualificações do principal observador, um homem totalmente a par dos procedimentos científicos. As citações que se seguem foram tiradas de minha entrevista gravada com ele e referem-se mais à descrição do objeto do que às suas reações. Era muito mais brilhante do que Vênus. Apareceu como uma fonte luminosa de um branco intenso, talvez com um ligeiro amarelado, provavelmente do tamanho de uma cabeça de alfinete. Creio que a descreverei como uma fonte luminosa ínfima numa fornalha escaldante, como sua fonte central, com um tipo de chama quente branca e depois com aquela cor na periferia girando externamente em torno dela, a vermelha e a verde. A vermelha debruada de rosa. Outra coisa que observamos ao olharmos para o objeto através de algumas daquelas árvores sem folhas. Era óbvio que havia um deslocamento sem rumo do objeto com relação ao fundo formado pelas árvores. Pergunta: por quanto tempo permaneceu na posição de flutuação de afastamento? Resposta: entre 5 e 10 minutos. Quando conversamos a respeito anteriormente, você disse alguma coisa sobre o objeto ser um tipo de coisa sobrenatural que nunca tinha visto antes. Na verdade, creio que se referiu a ser alguma coisa radioativa. Pode falar a esse respeito com maiores detalhes? Não sei por que disse isso, talvez pelo fato da fonte ser extremamente intensa e ter uma cor que não se poderia esperar fosse gerada por meios artificiais como uma lâmpada, qualquer tipo de lâmpada conhecida. Pergunta: poderia ser comparada a uma espécie de curto-circuito de fios elétricos como acontece durante as tempestades de neve? Resposta: poderia haver alguma semelhança. Sim, exceto no que diz respeito às variações de cor. A luz central era muito mais fixa do que se poderia esperar em algo assim. Acho que poderia ser algum tipo de avião em fase de experiências testando luzes estroboscópicas? Não, não era. Agora vamos voltar ao início. Havia algum ruído característico? Não, de nenhuma espécie. E o que tem para me contar a respeito do último deslocamento? Após ter observado o objeto por 5 ou 10 minutos, tanto na sua posição aparentemente flutuante e vagante, ele começou a ganhar altitude e rumar para o leste. Avalio que a altitude tenha subido cerca de 30 graus e alcançou um azimute de aproximadamente 160 graus sudeste, momento em que me deu a impressão de que tornava a parar e flutuar. Este deslocamento, ainda que não parecesse estar próximo a ele, pareceu coincidir com a passagem de um avião. Pergunta: parece-me que isto relembra o nosso debate anterior. Não me recordo de ter deixado de lado nenhum fato importante. Vamos procurar estabelecer a média angular. Não conseguimos ainda deixar isto claro. Quando se movimentava na sua velocidade mais alta, deslocamento aparente, como julgaria? Resposta: deslocava-se mais ou menos, creio, a pouco mais de 1 grau por segundo. Alguma coisa parecida com esta magnitude. Um ex-cientista-chefe do Pentágono, meu amigo pessoal, e amigo e colega do relator do MIT, tinha me pedido para examinar este caso, ligando para mim do outro extremo do país.
Não consegui que o livro azul aprofundasse mais a investigação, apesar da solicitação feita por um profissional ocupando uma posição de destaque. Incluo outro caso de luz noturna devido às circunstâncias que antecederam a sua observação. Quando este livro já estava praticamente terminado, remeti uma carta ao diretor de Physics Today, solicitando-lhe relatórios sobre OVNIs, redigidos por pessoas com formação científica e técnica. Uma das primeiras respostas que consegui foi um caso de luz noturna que se segue. É digno de nota devido a um outro aspecto. O relatório tem 11 anos. O relator, que atualmente é um astrônomo profissional, não quis relatar o caso antes, pois não desejava se expor ao ridículo. Asterisco. Um outro inquirido, também astrônomo profissional, escreveu: sendo um cientista, nunca contei. Essa pessoa preferiu considerar o avistamento como sendo um fenômeno físico incomum do que admitir a possibilidade, talvez até para ele mesmo, de que se tratava de uma observação empírica genuinamente nova. Este avistamento de luz noturna teve lugar no Canadá. O relator e seu irmão tinham sido avisados por um parente, um jornalista, que, por sua vez, recebera um telefonema da polícia estadual que tentara acompanhar alunos com seus carros patrulhas, mas não tinha obtido sucesso em alcançá-la à medida que se deslocava de um lugar para outro. A ligação foi recebida por volta das 2 horas da madrugada, após quase 1 hora de perseguição. Cito as palavras extraídas do relatório, mas os nomes e lugares não são mencionados, em cumprimento à minha palavra quando recorria a Physics Today. Percorremos as estradas rurais até que ficamos a cerca de 100 jardas do objeto, asterisco, asterisco. Devido à distância entre o relator e o objeto, este caso cai dentro dos limites superiores de um encontro imediato e pode ser considerado como tal. Este estava pairando acima de uma árvore imensa, que se encontrava isolada no centro de um campo cultivado. A árvore encontrava-se a umas 100 jardas de distância e tinha uns 39 metros de altura. O objeto, que descrevia um ângulo de cerca de 1/4 graus comparado a seu diâmetro físico de menos de 90 centímetros, apareceu sob um formato circular e era, portanto, presumivelmente um esferoide. Tinha uma luminosidade intensa de encontro ao céu escuro que lhe servia de fundo, e mudou de cor atravessando toda a gama visível do espectro com um período de 2 segundos, um período bastante incomum. Como ele era muito brilhante, talvez tenha superestimado ligeiramente o tamanho angular e talvez fosse melhor considerar 1/4 de graus o limite máximo. O inferior deveria ser, sem dúvida, 1/8 graus. O objeto parecia estar observando a árvore de bem próximo. Circundou os galhos superiores, variando entre 15 a 30 metros do solo, passando diante da árvore para em seguida ficar totalmente visível através dos galhos ao passar novamente por trás da árvore. Ele prosseguiu nessa observação aparente da árvore por diversos minutos enquanto nós o olhávamos. Depois, ansiosos para bater uma fotografia, pulamos a cerca e lentamente fomos nos encaminhando para a árvore virada para o oeste. Ainda não tínhamos dado mais de 3 metros quando ele apercebeu-se de nós e, silenciosamente, acelerando numa velocidade altíssima, rumou quase que diretamente para o sul, desaparecendo acima da linha do horizonte, numa trajetória ligeiramente ascendente, em cerca de 2,5 segundos. Considero meus cálculos de tamanho e tempo bastante certos, de vez que naquela época estava praticando atletismo e, portanto, perfeitamente capacitado a este tipo de cálculo. Mesmo sob estas circunstâncias excepcionais, estes números são mais exatos dentro de uma percentagem de mais ou menos 20. Diversas observações sobre o objeto. Não tenho dúvidas de que era pequeno demais para conter uma vida humana. Não possuía uma superfície física aparente, exceto no que diz respeito à forma circular que apresentava, possivelmente devido à luminosidade muito elevada de sua superfície. Ele deslocava-se deliberada e objetivamente durante a inspeção da árvore, fazendo uma pausa rápida diante dos possíveis pontos de interesse e dando a nítida impressão de um comportamento inteligente. Seu deslocamento era totalmente silencioso, mesmo na rápida aceleração final. Positivamente, não se tratava de qualquer fenômeno físico natural que jamais tivesse visto ou lido a respeito. Estou certo de que conhece e sabe ao que me refiro, gás dos pântanos e coisas desse tipo. Positivamente, não era um objeto astronômico distante. Tornava-se de vez em quando claramente visível por entre os galhos da árvore e obscurecia-os, estabelecendo assim a sua distância com perfeição. Foi realmente visto por testemunhas competentes, inclusive diversos policiais, além de mim mesmo. Quando acelerou para se afastar da árvore, é quase certo ter superado a velocidade do som. Não foi notada a menor alteração acústica. Meu tio tentou bater uma fotografia do objeto no momento em que acelerava,
mas o resultado não foi suficientemente bom para publicar devido à excessiva distância em que nos encontrávamos do objeto e seu rápido deslocamento, que, conjugados, redundou numa imagem muito apagada e nebulosa. Estes são os pontos a salientar. O objeto parecia ser dirigido por alguma inteligência e não se comportava como um fenômeno físico como nós o entendemos. O tamanho linear calculado era pequeno para esta última luz noturna, o que é fora do comum, asterisco. Um caso de luz noturna em Fargo, da Costa do Norte, 26 de fevereiro de 1967, investigado pessoalmente por mim, porém permaneci totalmente incapaz de explicá-lo, envolvia uma luz com um tamanho calculado de alguns poucos pés. A impressão geral dada pelos relatórios destes casos é que a luz é consideravelmente maior do que 3 pés, mais ou menos 90 centímetros. Contudo, como estes são avistamentos noturnos e raramente é possível julgar as distâncias com confiança, os tamanhos lineares permanecem desconhecidos. Seria difícil avaliar quantos bons casos de luzes noturnas poderiam ser compilados por um investigador diligente. Possivelmente, existem milhares e milhares de relatórios iniciais não filtrados e pouco apurados a respeito de luzes noturnas. Quantos dentre eles sobreviveriam ao processo de filtragem e seriam admitidos na arena dos casos realmente intrigantes? Parece uma questão de conjectura até que seja efetuada uma investigação séria. Contudo, o protótipo da luz noturna está claro. A luz noturna típica é uma luz brilhante, não se tratando em geral de um ponto como fonte de tamanho linear indeterminado e cor variável, mas usualmente laranja amarelado, ainda que nenhuma das cores do espectro solar tenha estado sempre ausente, que segue uma trajetória não atribuível a um balão, avião ou outro objeto natural e que frequentemente dá a impressão de ter uma ação inteligente. A luz não prova estar diretamente presa a um corpo sólido, mas pode ser que esteja. No que diz respeito às trajetórias e ao comportamento cinético, apesar das exceções que desafiam as explicações físicas normais, mesmo quando se dá um bom desconto no tocante a exageros e erros de julgamento, os deslocamentos narrados da luz noturna não parecem, de modo geral, desafiar as leis da física. Os 13 casos utilizados neste capítulo são representativos de muitas centenas de outros, que não são absolutamente idênticos em detalhes, mas que geralmente se encaixam ao protótipo delineado através destes casos escolhidos. Ainda que estivéssemos limitados a estes poucos casos citados, seria muito difícil afirmar que cada um deles deve ter sido o resultado de algum acontecimento natural, porém incomum, pois em nenhuma das vezes este acontecimento natural, porém incomum, foi localizado e confirmado. Algumas pessoas imputarão este fracasso ao fato de que, em nenhum dos casos, houve uma investigação aprofundada. Tomara que o Livro Azul tivesse adotado, mesmo em alguns poucos casos, a atitude investigadora e os procedimentos do FBI. Ficamos em dúvida. Batemos nossa língua e exclamamos: que coisa estranha, mas deve haver alguma explicação natural. Neste caso, qual será? Notas. Observadores de acontecimentos selecionados envolvendo luzes noturnas. Operadores de controle aéreo, 8. Adolescentes, 4. Crianças, 4. Donas de casa, 3. Policiais, 2. Antiquários, 2. Tripulantes da Força Aérea, 2. Empregados de posto de gasolina, 2. Açougueiro, 1. Operário, 1. Aluno graduado do MIT, 1. Operador em telecomunicações da Real Força Aérea Canadense, 1. Diretor adjunto do Laboratório de Física do MIT, 1. Major da Força Aérea, 1. Primeiro-tenente da Força Aérea, 1. Médico, 1. Membro de Segurança da Marinha, 1. Piloto civil, 1. Negociante, 1. Desconhecidas, 3. Total, 41. Esta é a cópia da carta por mim enviada à Physics Today. Já se passou mais de um ano desde que a Força Aérea deu por encerrado oficialmente seu projeto Livro Azul, que atuava como um centro nacional para o recebimento de relatórios contendo certos tipos estranhos de fenômenos comumente conhecidos como OVNIs. Na qualidade de consultor junto ao projeto durante muitos anos, estou consciente de que nem o encerramento das atividades do Livro Azul, nem o relatório Condon colocaram ponto final nos problemas dos OVNIs, e um certo número de colegas cientistas e eu estamos preocupados pelo fato de que dados de valor científico em potencial fiquem perdidos devido à inexistência de um centro receptor.
Posso citar como uma prova de que o assunto ainda continua bem vivo, apesar dos pesares, não só a minha correspondência pessoal, pois continuo recebendo relatórios sobre OVNIs remetidos por pessoas respeitáveis, como também o fato de existirem serviços encarregados de colecionar notícias publicadas em jornais, revistas, etc. Estes últimos demonstram quase que uma total ausência de reportagens sobre OVNIs publicadas nos jornais urbanos, mas um constante fluxo de reportagens sobre OVNIs nos periódicos das cidades pequenas, nas quais o editor ou é menos sofisticado ou menos influenciável pelo oficialismo, ou onde talvez conheça quem redigiu os relatórios sobre OVNIs. Pela experiência adquirida durante os últimos 20 anos, calculei que para cada relatório sobre OVNI redigido havia no mínimo 10 não relatados. A prova disto veio através da Fundação Gallup, através dos muitos relatórios sobre OVNIs não comunicados à Força Aérea e dos quais vinha saber posteriormente e através de minhas próprias pesquisas. Sempre houve uma grande relutância para se comentar tais acontecimentos devido ao ridículo quase certo a que se expõem os relatores. Ao que tudo indica, o observador, quanto mais sofisticado e possuidor de uma formação melhor, menos propenso está a comunicar o que viu, a menos que possa ficar certo do anonimato, bem como de gozar do devido respeito com relação ao relatório. Por isto, a fim de que materiais de valor científico em potencial não fiquem perdidos e para que as pessoas, sobretudo aqueles que têm uma formação e experiência científica, possam redigir um relatório sobre OVNIs, sem temer cair no ridículo e enfrentar a publicidade dada ao fato, meus colegas e eu, todos ligados a universidades, oferecemos-nos para atuar como um centro receptor dos relatórios sobre OVNIs, que, de outra forma, ficariam perdidos para a ciência. Responsabilizo-me pessoalmente no sentido de que os dados recebidos serão tratados com seriedade e que o remetente não terá qualquer tipo de aborrecimento. Os nomes, por exemplo, serão imediatamente desligados do relatório e não serão usados a menos que nos seja enviada uma autorização por escrito pelo observador permitindo-nos agir de outro modo. Talvez seja interessante observar agora que durante diversos anos fui o recebedor dos relatórios dos OVNIs emitidos por pessoas altamente preparadas e por cientistas. É uma interpretação errônea popular, além de grosseira, julgar que os relatórios sobre OVNIs emanam de birutas. Uma pesquisa realizada nos registros demonstra que este tipo de gente está praticamente ausente. Os relatórios sobre OVNIs podem ser enviados para J. Allen Hynek, presidente do Departamento de Astronomia, Universidade de Northwestern, Evanston, Illinois, 60201. Asterisco. Nota da assessora. O atual endereço do Dr. J. Allen Hynek é Center for UFO Studies, 1609, Shannon Avenue, Suite 207, Evanston, Illinois, 60201. Cabe ressaltar que isto era em 1972.